aula da disciplina Práticas Pedagógicas, Raciocínio Lógico Matemático para o Cotidiano. Então, olhar lógico matemático para o cotidiano, desculpa. Então, analisando ao longo da nossa disciplina, a gente está buscando sempre apresentar práticas para você refletir a respeito. Nossa aula de hoje, nós buscaremos abordar sobre os muitos caminhos na resolução de problemas matemáticos. Então, quando a gente pensa nessas resoluções, nós temos que pensar que existem vários caminhos para um mesmo problema. Pensando a respeito disso, vamos refletir sobre alguns questionamentos. Acompanhe. Nas atividades matemáticas, deve-se dar prioridade à resposta correta ou aos caminhos percorridos para chegar a ela? O que será que nós devemos fazer? Nós vamos considerar sempre aquela resposta correta? Ou a gente pode pensar também no que o aluno fez para chegar até aquela resposta, mesmo ela não sendo adequada, não atingindo o objetivo da atividade? Será que como a gente pode fazer isso? Então são questões, essa questão serve para refletir a respeito e podemos pensar mais também sobre um outro questionamento. Vamos conhecê-lo. Será que é importante errar para aprender? Qual que é a função do erro na aprendizagem matemática? Será que o erro auxilia mesmo na aprendizagem? E em que sentido ele pode auxiliar na aprendizagem do aluno? Então, esses questionamentos vão nortear a nossa aula de hoje. Ao final da aula, você vai estar conseguindo entender e ampliar, às vezes, a visão a respeito do erro. Que muitas vezes a gente acha que o erro é algo que não deve ser levado em consideração. Então, na nossa aula de hoje, na aula de práticas pedagógicas, nós vamos voltando o nosso olhar para essas situações envolvendo o erro. Agora, vamos iniciar a nossa aula com um vídeo trazendo um pouco sobre uma experiência de um professor. Olá! Em nossos encontros anteriores, o foco da discussão foi a importância da relação da matemática com o cotidiano no processo de ensino e aprendizagem. Uma abordagem que visa desenvolver o olhar lógico-matemático dos alunos. Nesta unidade 3, o objetivo é aprender a refletir sobre as condições didáticas que devem ser consideradas e planejadas para que o olhar lógico-matemático se desenvolva. Uma das formas mais comuns de se tratar essa questão é por meio da resolução de situações-problema. Para falar sobre essa prática, convidamos o professor André, que ministra aulas de matemática para a turma de ensino médio profissionalizante em nutrição. Vamos conhecê-lo. Meu nome é André Mendes Cardoso Sequeira, eu leciono aqui na cidade de São Paulo, trabalho na educação desde 2004, a minha formação também é dessa época também, né, em que eu me formei na área de licenciatura em matemática. Eu comecei fazendo um curso de engenharia civil, atuei na área um tempo, tanto é que isso me habilitou a lecionar matérias técnicas, né, dentro da construção civil. E aí, com o passar do tempo, eu tinha uma certa identidade com a área da educação, né? Mas isso, a princípio, só trabalhando com aulas particulares. E nesse momento, o que eu me senti estimulado era a questão do verificar que a pessoa aprendeu, né? De poder colaborar com ela dentro do que era solicitado. Então, acho que nesse momento é que me despertou para a educação e aí depois é que eu fui procurar a formação específica para estar atuando na área de matemática. Agora que já conhecemos o professor André, vamos acompanhar os primeiros minutos de uma de suas aulas. Assista com atenção, procurando identificar qual é a tarefa realizada pelos alunos, por que eles estão agrupados dessa forma e qual é o papel desempenhado pelo docente enquanto os alunos fazem a atividade. O que eu vou pedir para vocês é o seguinte, eu vou dar um tempo para fazer essa bateria de 3 exercícios. Então tá cada um aí com 3, certo? Terminados os 15 minutos, o que a gente vai fazer? Eu vou trocar as folhas, tá? Então a folha que tá aqui nessa bancada vai para de trás e assim por diante. Aí a última eu vou pegar e vou trazer aqui para frente, certo? Então o objetivo da aula, qual que é?
a gente vai trabalhar o princípio fundamental da contagem. Então, o que eu quero de vocês é a compreensão com relação a esse princípio. Tá? Então, compreender o princípio fundamental da contagem, que a gente também conhece como princípio multiplicativo. Então, assim, vocês em trio, vocês vão discutir a estratégia para resolver o problema. Troquem ideias, se precisar de alguma coisa, levantem a mão, me chame. Pensa naqueles casos que eu falei de restrição, onde tiver restrição, vocês comecem por ali, porque se adiar a restrição, o problema vai ficar mais difícil, né? E aí depois vocês vão pensando nas possibilidades que tem para resolver cada um dos casos que eu estou pedindo aí, tá bom? Então vamos cronometrar 15 minutos, a gente começa, tá? E aí terminando esse tempo eu vou trocar as folhas, tudo bem? Depois se eu perceber algum exercício mais pontual, que teve mais dificuldade, a gente retoma numa aula posterior. Dando sequência à aula, vamos conferir o momento em que o professor André atende os estudantes. Dessa vez, observe se as estratégias de resolução de problemas aplicadas em cada grupo são iguais. Além disso, tente descobrir quais são os critérios que o professor usa para determinar a estratégia utilizada. É um código ou é um número? É um número que o zero pode entrar. E na multiplicação desse com esse, me parece que vai dar muito mais do que isso, né? Ah, né? Se somaram, né? Porque vocês têm a combinação de letra aqui, e que vocês estão multiplicando elas entre si. Mas quando você combina as placas com os algarismos, então tipo, para cada um desses que sair aqui, vocês têm que multiplicar porque vai abrir várias possibilidades aqui. Certo? É um carro, são 5 lugares. Mas são 7 pessoas, certo? Certo. Todos vão ficar pra fora. Tá. Aí fala que a criança de 5 anos pode ir atrás. Então a gente colocou ela como uma única pessoa que possa ir atrás. Aí vocês estão pensando numa possibilidade de colocar ele de fato na cadeira de trás. Porque é a restrição. Só que vai ter casos, por exemplo, que não precisaria entrar. Aí vai dar uma outra configuração, entenderam? Vamos desmembrar em 2 casos, tá? Imagina, se eu colocar o Pedro aqui, ó, eu fixo, o Pedro vai ter que ficar aqui, sentado nesse banco, nessa parte do banco aqui. Quantas maneiras possíveis eu tenho? Se eu fechar que o Pedro tem que sentar aqui? Uma, certo? Aqui tem uma. Bom, beleza. Colocado o Pedro aqui, quantas opções me restam aqui? 4. Não. Não? Quantas pessoas vocês têm? 5, 7. Ah, então são 6. Porque parte que 5, então a gente tá pensando muito. Porque assim, é uma possibilidade. Se eu colocar o Pedro aqui, eu posso combinar com 6 pessoas, colocar uma das 6 aqui. E isso é uma configuração. Outra configuração se eu colocar o Pedro aqui... Vai dar o mesmo tanto. Exatamente. E se eu colocar o Pedro aqui? Depois tem que somar tudo. Entendeu? Aí esse é o caso em que o Pedro pode estar numa dessas 3 posições. A ideia de hoje era que vocês, enfim, fossem conversando, se deparando com algumas situações aí desafiadoras, né? E sempre problema de combinatória é o que eu falo, assim, vocês têm que se imaginar lá dentro do problema, né? Tem um probleminha também do carro, de colocar as pessoas lá dentro. Combinatória, muitas vezes a gente tem que se imaginar lá dentro do problema, né? Que às vezes a gente fica com alguns receios e vai bloqueando e a gente não consegue fazer. Mas, e aí pensando sempre nas possibilidades. Vocês foram arriscando, eu vou arriscando caminhos, tá? E eu arrisquei um caminho que de repente eu vi que não deu certo. Opa, peraí, então eu descarto isso aqui e penso numa outra estratégia, né? Às vezes tem os problemas de combinatória que eles são tão numerosos, assim, tem uma grande quantidade de conta para fazer, que é interessante a gente pensar num caso menor dele, numa particularidade, para depois generalizar e pensar num algo maior, né? Então, enfim, são dicas aí que eu estou dando por experiência minha mesmo e por ver outros professores falando. E a gente, eu partilho com vocês para a gente procurar desenvolver estratégias de resolução desse tipo de problema. Depois de assistir a essa aula, é possível perceber que o professor André parte das hipóteses dos alunos para conduzir a sua interferência. Você sabe o que um professor precisa saber para intervir dessa forma? Bom, com tudo o que vimos até aqui, temos algumas pistas. Antes de tudo, é necessário elaborar problemas que estabeleçam o diálogo entre os conhecimentos que os alunos já possuem e os que eles precisam adquirir. Também é essencial conhecer diferentes estratégias de resolução para os problemas com os quais os alunos irão lidar.
Por último, o professor deve entender que os erros cometidos pelos alunos não indicam falta de empenho, mas sim uma linha de raciocínio lógico-matemático. Esses são alguns dos recursos que podem ajudar o professor a considerar e planejar as condições didáticas que atuam no desenvolvimento do olhar lógico-matemático do aluno. Mas essa discussão não termina aqui. Ela continua em nosso próximo encontro. Então, espero você lá! Então, a gente analisou, viu esse vídeo, a dinâmica do professor André, como ele foi conduzindo essa atividade, como ele estava vendo, ele partiu das hipóteses dos alunos. Então, como foi falado, a respeito do erro. O erro foi um dos questionamentos iniciais que eu trouxe. Então, para começar a nossa aula, vamos discutir alguns conhecimentos prévios necessários. Então, agora, nós iremos os conhecê-los. É necessário que nós tenhamos alguns conhecimentos sobre as concepções de aprendizagem, como essas ocorrem, quais são as linhas e também com relação à linguagem matemática. Veja que ao longo da nossa disciplina, nós estamos abordando aspectos com relação à linguagem matemática sobre diferentes situações, em diferentes aspectos que a gente está abordando a linguagem matemática, trazendo essa necessidade. Então hoje nosso olhar também será para a linguagem matemática sobre agora um novo ponto de vista. E todas essas situações, elas contribuem para o desenvolvimento do olhar lógico-matemático do nosso aluno. Então, pensando nessa situação, agora nós iremos conhecer a nossa situação problema. Acompanhe. Em um trabalho sobre soma de frações com os alunos do 6º ano do ensino fundamental, o professor solicitou que os alunos resolvessem a seguinte operação: meio mais 3/4. Durante a atividade, ele percorreu a classe acompanhando os alunos na resolução e observou alguns utilizando os procedimentos diversificados. Então, ele estava andando pela sala, assim como nós podemos ver ao professor André que ele não ficou parado, né? Ele ficou andando pela sala, verificando as possibilidades de resolução e como estava indo. Então, o professor de nossa aula de prática, hoje, que nós vamos refletir a respeito dessa situação, que é uma situação hipotética, mas que poderia aparecer em sala de aula. Então, ele encontrou diversos procedimentos. Vamos agora conhecer e verificar alguns desses procedimentos. Na aula seguinte, o professor apresentou no quadro 5 procedimentos usados pelos alunos para resolverem a mesma operação. Ele solicitou ainda que analisassem e explicassem as resoluções, justificando matematicamente se estão corretas ou não. Então, ele apresentou as seguintes resoluções que foram apresentadas: transformar as frações em números decimais, realizar aqui a soma, como foi realizado esse outro procedimento. Então, ele apresentou 5 procedimentos diferenciados para trabalhar com a aula, nos seus alunos. E surgiu o seguinte questionamento: como o professor pode conduzir a sua aula visando que os alunos, além de identificar o que está certo ou errado, justifiquem matematicamente cada resolução? Esse é o foco do nosso professor. Ele não quer que o aluno aponte: o procedimento 3 está errado, professor. Não, ele quer que os alunos justifiquem matematicamente. Para pensar a respeito de como o professor poderia abordar essa situação, veremos alguns conceitos teóricos que eu vou para trazer aqui para a aula de hoje, para auxiliar a refletir sobre esse questionamento. Vamos conhecer quais procedimentos serão apresentados na aula de hoje. Trarei a você a estratégia metodológica de investigação matemática, abordaremos a respeito da análise de erro e veremos também sobre a linguagem matemática. Então, veremos cada um desses aspectos e eles vão nos auxiliar a resolver a situação apresentada, de como utilizar aqueles procedimentos para que os alunos justifiquem matematicamente. Então, pensando sobre a nossa situação, problema apresentada, pensando no que o professor analisou os procedimentos, vamos conhecer inicialmente uma questão que irá nortear a nossa discussão a respeito da investigação matemática. Acompanhe. Que estratégia metodológica pode ser utilizada pelo professor para que os alunos justifiquem matematicamente as resoluções? Como eu comentei, há diversas estratégias metodológicas, mas na aula de hoje vamos abordar
a investigação matemática, trazendo alguns aspectos para que você conheça essa estratégia metodológica e possa refletir se será possível ou não adotá-la para auxiliar esse professor na sala de aula para trabalhar com aqueles 5 procedimentos. Pensando a respeito da investigação matemática, é necessário entender primeiro o que é investigar. Então é isso que vamos ver agora. Investigar não é mais do que procurar conhecer, procurar compreender, procurar encontrar soluções para os problemas com que nos deparamos. Trata-se de uma capacidade de primeira importância para todos os cidadãos e deveria permear todo o trabalho da escola, tanto dos professores como dos alunos. Então a gente vê a necessidade de entender esse termo investigar, que devia ser algo natural para nós, professores de matemática, e para os nossos alunos. Ainda com relação ao termo investigar, vamos ver uma outra ideia. Acompanhe. Investigar é descobrir relações entre objetos matemáticos conhecidos ou desconhecidos, procurando identificar as respectivas propriedades. Então, a palavra investigar carrega muito isso. É procurar descobrir algo desconhecido. Ou ainda procurar algum padrão, alguma regularidade em algo já conhecido. Então, é importante a gente analisar e refletir sobre essa palavra. Porque é ela que traz essa ideia da resolução, como a gente trabalha, da investigação matemática. Vamos abordar esta estratégia metodológica, que é uma possibilidade de adotarmos em sala de aula, trazer essa estratégia metodológica. A investigação matemática, de acordo com o Ponte Brocard de Oliveira, ela é desenvolvida em 4 momentos principais. Então, quando a gente pensa na investigação lá na sala de aula, nós temos alguns momentos, segundo esses autores. Então, esses momentos que eu vou apresentar para vocês, vamos refletir sobre suas aplicações em sala de aula. Vamos conhecer o primeiro momento. Reconhecimento da situação, a sua exploração preliminar e a formulação de questões. Nesse momento aqui, esse primeiro momento, de acordo com os autores, ele é chamado de exploração e formulação de questões. Então, neste momento inicial, você vai colocar o aluno a pensar a respeito de alguns questionamentos que podem ser feitos, vai estar identificando ali a situação apresentada. Então, a ideia inicial, né, quando a gente começa a trabalhar com uma investigação matemática, ter contato com uma situação, com uma tarefa, pensar como a gente vai começar a resolver essa situação apresentada. Vamos agora conhecer o segundo momento. O processo de formulação de conjecturas. Então, nesse passo aqui, nós vamos organizar os dados e formular conjecturas. Fazer afirmações sobre essas possibilidades. Então, a gente vai levantar hipóteses. Algumas situações, realizar conjecturas, pensando na resolução da situação, o que pode ser feito para resolver. Então, aqui a gente vai fazer esse primeiro momento dessa formulação de conjecturas. Vamos agora conhecer um outro momento. Realização de testes e o eventual refinamento das conjecturas. Então, aqui é um teste e a reformulação. Porque você pode estar pensando assim, às vezes você faz um teste e vê que uma conjectura lá que você fez inicialmente não deu certo. Então, você pode reformular, refinar essa sua conjectura neste terceiro momento. E agora, vamos conhecer o quarto momento, que é a argumentação, a demonstração e a avaliação do trabalho realizado. Este momento refere-se à justificação e à avaliação. Então, é um momento que você vai estar verificando, justificando o que você fez naquele processo. Então, veja que a parte da investigação coloca o aluno muito em contato com a matemática, né? Ele está pensando, colocando-se no lugar de um matemático. Então, quando a gente pensa que quando vamos trabalhar em sala de aula, para que esses momentos sejam bem realizados, temos que pensar em uma postura ou outra do aluno. Ele tem que se colocar lá, ser mais participativo, buscar algumas soluções, algumas
relações. E o professor, ele vai acompanhar, vai instigar, vai estar conduzindo a atividade, vai organizar a tarefa, vai organizar a sala, né? Então, o professor ele tem um grande papel no desenvolvimento de uma atividade investigativa. Mas quando pensamos em atividade investigativa, devemos entender o que quer dizer essa atividade investigativa. Segundo alguns autores, nós podemos classificar uma tarefa de acordo com o grau de dificuldade, se ela vai aberta ou fechada. Então, é importante conhecer também essas tarefas. É isso que nós veremos agora. A tarefa é uma investigação matemática. Nós temos um exercício que ele é de nível fácil e fechado. Resolva uma equação. É um exercício. Quando também está trabalhando ainda com situações fechadas, o nível difícil é um problema. Nós temos uma resposta ainda lá. Nós temos que executar algumas situações. Já quando a gente pensa num problema mais aberto, nós temos um nível de exploração e de investigação. É isso agora que eu vou mostrar para você lá na câmera de documento um exemplo a respeito de tarefa de exploração e de investigação. Acompanhe. Aqui nós temos que uma tarefa de exploração, onde é solicitado para determinar cada uma das seguintes potências. Nós temos 10 elevado a 3, 10 elevado a quinta. Aqui nós temos a base 10, temos o 1, temos números decimais. Se calculasses 10 elevado a 7, seria maior ou menor que 10 elevado a sexta? Essa linguagem que está apresentando aqui é o português lá de Portugal, por isso que está com essa tradução. E se calculasses 0,45 elevado a 9, seria maior ou menor? Então veja a condução dessa atividade. De todo o estudo que fizeste, pode tirar alguma conclusão? Então essa atividade aqui é uma atividade de exploração. Ela é um nível fácil de uma questão aberta. Ainda temos uma questão de investigação. A questão de investigação ela é mais aberta ainda. Pede-se para se calcular algumas subtrações. Deixa eu dar um zoom para aparecer um pouco melhor a atividade. E questiona-se o que tem em comum. Pede para fazer algumas operações e pede-se investigue se existem características entre os números que se obtém através deste processo. Então, essa é uma atividade de investigação, é uma atividade mais aberta. Então, quando a gente trabalha com uma atividade dessas em sala de aula, veja que o momento da condução dessa atividade e até pensar em como conduzir é diferente, ela é bem aberta a atividade, né? Então, a gente imagina assim, a gente sabe como ela vai começar. Mas e como vai terminar? A gente sabe com isso? Então é isso que alguns autores comentam, é isso que veremos agora. Para Brocardo, Oliveira e Ponte, a gente pode se programar o modo de começar uma investigação, mas nunca como ela vai acabar. Nessa situação, essas atividades que eu trouxe, tanto a de exploração e a de investigação, vejo que elas são bem abertas. O aluno ele pode ir levantando algumas conjecturas, fazendo testes, reformulando conjecturas, depois ele vai justificar e avaliar o que ele apresentou. Você sabe como vai começar aquilo, mas não como vai terminar. Se ele vai chegar naquilo que você imaginou. Então, quando você vai trabalhar com uma atividade de investigação matemática, você tem que pensar nos diversos caminhos que podem surgir caminhos que você nem imaginou que seriam possíveis para realizar aquela atividade. É uma atividade bem aberta. E é legal você, enquanto professor, pensar a respeito de uma atividade dessa e pensar nessas possibilidades. Como que ela pode ser desenvolvida e ser enriquecedora em sala de aula, pois coloca um aluno como um papel de um investigador matemático. E como comentado, é legal a gente pensar que esse ato de investigar deveria ser natural a nós, professores e alunos também. Os alunos pensarem a respeito, se colocar para investigar, pesquisar, analisar as diversas situações que lhes são apresentadas. Então, agora, dando continuidade ao nosso estudo, a investigação, ela requer uma racionalidade muito diferente da simples opinião. Pressupõe da parte de quem a realiza um esforço de clareza nos conceitos e nos raciocínios, nos procedimentos.
pressupõe reflexão, debate e crítica aprofundada pela comunidade dos pares. Isso requer, naturalmente, que as ideias sejam apresentadas de forma suficientemente detalhada e rigorosa para poderem ser compreendidas e debatidas. Então veja como essa necessidade da atividade de investigação matemática, quando nós pensamos a respeito dessa atividade, o como ela é importante e que veja o rigor também que deve ser para que se entenda e consiga debater, às vezes, o que foi apresentado. Colocar essas possibilidades é importante também em sala de aula. A gente vê também, coloca ali o aluno numa outra posição. Pensando a respeito dessas situações, eu quero que você reflita um momento sobre o seguinte questionamento. Que contribuição ou contribuições existem ao utilizar a investigação matemática nas aulas de matemática? Com que eu trouxe a você aqui alguns fragmentos, eu trouxe diferentes das atividades que podem ser utilizadas. Reflita sobre. Pense nas contribuições que o uso dessa estratégia metodológica pode trazer para a aula de matemática. Então, reflita e logo nós retornamos para pensar e debater essa questão. Quando nós pensamos nas contribuições que a investigação matemática pode trazer para uma aula de matemática, principalmente a gente pode colocar que o aluno ele vai se colocar como um matemático. Então pode gerar um interesse, uma maior motivação ao estudar matemática, pois ele vai ver que essa disciplina não é algo mecânico, pronto, acabado. Ele vai buscar situações, então ele vai estar sentindo-se muitas vezes mais interessado ao estudar a matemática. Pensando ainda na nossa situação apresentada, lá que nós temos que analisar os procedimentos, nós vamos trabalhar agora um outro aspecto, não pensando a respeito da estratégia que pode ser adotada, ou às vezes da condução da aula com relação ao professor. Vamos pensar agora na importância do erro. Vamos analisar essas possibilidades. Para começar essa parte, vejamos o seguinte questionamento. Qual o papel dos erros e equívocos cometidos em situações diversas e suas contribuições para o ensino da matemática? Então, esse é um aspecto importante da nossa situação problema que foi proposta, porque foi lá dito que o professor não queria apenas que os alunos apontassem qual estava certo ou errado, mas que eles justificassem matematicamente, que eles analisassem aquela situação, apresentassem argumentos. Então veja que a posição do professor nessa situação de aula, ele trouxe uma outra possibilidade. E se fôssemos refletir a respeito da aula do professor André, ele faz a mesma coisa. Ele parte dos alunos, ele analisa as situações deles, então ele acaba avaliando, algumas vezes, alguns equívocos nas resoluções. E como a gente pode abordar as situações? O que a gente pode trabalhar com o erro, né? Com os equívocos que podem surgir? Então, inicialmente, nós vamos pensar a respeito disso. Acompanhe no quadro.
Os erros cometidos pelos alunos são considerados estágios necessários à exploração de problemas e podem ser utilizados pelo professor ou pelos próprios alunos para as novas descobertas e para a discussão de conceitos envolvidos em um determinado problema matemático. Então veja que aqui quando nós pensamos no erro, a gente tem que pensar como algo que não tem esforço do aluno, que ele não quis fazer a atividade, a tarefa. Não, esse erro surgiu, ele serve para alguma coisa, ele pode ser utilizado tanto pelo professor como pelos alunos. Então, nesse momento da nossa aula, a gente já começa a refletir e pensar também em possibilidades para aquela atividade proposta pelo professor, para os alunos analisarem 5 procedimentos e pensar assim, como ele pode analisar? Então, veja que para justificar matematicamente, eles vão ter que discutir entre eles, entre os próprios alunos, né? Então, o erro não vai ser usado apenas pelo professor, mas pelo aluno também. Então, ele vai estar analisando as possibilidades ali que está surgindo, o que aconteceu ali. Matematicamente, como a gente pode justificar essa situação? Ainda com relação ao erro, nós podemos pensar que a gente deve levar em consideração ele, assim como a gente vai ver agora nesse momento nos slides. A gente deve levar em conta uma concepção construtiva do erro no processo de ensino e aprendizagem, não anulando os fatores sociais e as influências culturais. Nós temos que pensar que o erro, ele tem essa possibilidade. A gente pode utilizar aquele erro que é apresentado numa atividade de forma construtiva. A gente não precisa pensar que foi falta de interesse, que aconteceu alguma coisa. Não, a gente pode utilizar aquilo para construir, auxiliar na construção do conhecimento matemático. Não descartando também que muitas vezes algumas situações equivocadas que os nossos alunos apresentam decorre-se da própria situação por ele vivenciada. Tem toda uma carga que vem junto, que deve ser levada em consideração. Então, pensando a respeito desse esforço, que o erro pode ser também, pensar também nos caminhos, né, que o aluno chegou, esses fatores que são levados em consideração para o aluno apresentar uma resposta que não é adequada, a gente tem que pensar sempre nessas situações como um esforço do aluno. E é isso que corrobora alguns autores, como que veremos nesse momento. O erro escolar, na verdade, resulta de um esforço do aluno, como eu comentei. Então, esse autor, ele comenta isso também. Esse esforço do aluno em participar do processo de aprendizagem. Ele quer participar desse processo. Ele produz, negocia a partir do seu mundo e de sua cultura. Sentidos e significados sobre o que se ensina e aprende na escola. E nesse sentido, o erro não poderia ser visto como um mal a ser erradicado, mas como parte do processo de aprender e desenvolver-se intelectualmente. Então, nós vemos nesse momento aqui a importância de pensar no erro sobre esse aspecto. Nós não temos que pensar assim, ele é um mal que tem que ser erradicado. O nosso aluno tem que sempre acertar tudo. Quando a gente vê uma situação que o aluno não resolveu adequadamente uma questão, nós devemos pensar, o que aconteceu aqui? Ver aquilo, analisar as situações, pensar a respeito das diversas possibilidades. O aluno, quando ele faz alguma atividade de forma inadequada, ele está querendo participar. Veja que ele tentou. Ele fez alguma coisa, ele quis participar desse processo de aprendizagem, ele não quis ficar lá parado, ele quis mostrar, ele tentou fazer alguma coisa. É um esforço intelectual dele, a sua vivência, tudo ele carrega ali quando ele tenta fazer algumas situações. Busca esses conhecimentos prévios, né, que ele traz, tenta ligar alguma coisa que ele já está fazendo, relacionando as situações. Então é um esforço que o nosso aluno faz para apresentar alguma coisa. E esse caminho deve ser levado em consideração. Pensar a respeito de dar esse olhar sobre o erro, que ele surge de um esforço intelectual do aluno. Então, muitas vezes, ele pode dizer muito para nós.
A respeito disso, a autora Borazzi, ela traz como o erro pode ser entendido. Acompanhe. O erro, ele pode ser apresentado em duas categorias, né? Como a gente pode utilizar o erro. Nós podemos utilizar o erro por meio de um diagnóstico e remediação. O que quer dizer isso? Nessa categoria, o foco da utilização dos erros reside sobre o diagnóstico das causas que levaram ao erro e sobre os mecanismos que possam levar à superação dos mesmos, de forma que tais causas possam ser evitadas futuramente com outros estudantes. Então, pensando a respeito disso, vamos refletir que ali ele está buscando o diagnóstico, entender o que aconteceu para ter aquele erro. Ao entender o que aconteceu para ter aquele erro, você pode buscar alternativas para que não aconteça mais com outros alunos. Então, aqui é o modo como o professor está analisando o erro do aluno. Ele está utilizando como diagnóstico, ele vai remediar a situação para que não ocorra mais. Então, em muitas situações, a gente se coloca pensando, o que será que aconteceu aqui que ele não entendeu? Será que eu falei alguma coisa nesse momento aqui? A forma que eu falei causou erro? Se for muito evidente alguns erros durante uma aula, às vezes de uma turma, a gente pode pensar nesse aspecto também, de que o erro pode auxiliar nós, enquanto professores, em nossa prática. Então, a gente pode utilizar o erro para isso também. E nós podemos utilizar o erro também para uma outra categoria que a autora traz. Vamos conhecê-la. Que é a parte de investigação. Nessa categoria, os erros são utilizados como mecanismos motivacionais para investigações sobre o conteúdo matemático relacionado ao erro, a natureza da matemática e ao próprio processo de ensino e de aprendizagem. Então, aqui é você ver no erro como uma possibilidade de investigar. Não é o que o professor está querendo fazer na nossa situação, problema apresentada? Que é utilizar o erro como modo de investigar? Então, essa situação, para pensar a respeito disso, nessas possibilidades que os erros trazem para a nossa aula, nesses aspectos, né, que podem ser levados em consideração, esse outro olhar que nós, professores de matemática, devemos ter para o erro. Não ver o erro apenas como um mal que deve ser erradicado, como traz Fiorentini, mas pensar no erro também como um processo para a gente fazer um diagnóstico, uma remediação, até mesmo uma investigação. Analisar todas as potencialidades do erro. Pensando a respeito disso, vamos conhecer agora uma outra fala de um outro autor. Ao corrigir um exercício ou um problema, a gente pode usar os erros cometidos pelos estudantes para replanejar as estratégias de ensino. Desse modo, a análise do erro é utilizada como metodologia de investigação. Então, veja nessa situação que a gente está analisando o erro como essa possibilidade de investigação. Que não é que a autora Borazzi traz? Que o erro pode ser utilizado com essa característica de investigação, então ele pode ser utilizado como metodologia de investigação a análise de erro do aluno. Quando a gente pensa na análise de erro, nós podemos pensar na análise também dos registros escritos dos nossos alunos, que é o que ele deixa lá no seu caderno. Podemos fazer uma análise daquilo, fazer a análise do erro dos nossos alunos. Buscar, assim, fazer uma investigação do que está acontecendo naquela situação. Refletir a respeito dessas possibilidades quando pensamos em trabalhar com os erros. Então, quando a gente começa a pensar sobre essas possibilidades, a gente começa a refletir, pensar sobre as diversas posições que nós já nos colocamos, né, enquanto alunos, até mesmo enquanto futuros professores. Como eu comentei no início da minha fala, a aula de prática, ela busca colocar você nesse papel de refletir a respeito de diversas possibilidades que poderiam surgir em sala de aula. Então, a gente pensa sobre estratégias metodológicas que poderiam ser utilizadas, análises diversas de algumas situações. Nesse caso aqui, a gente está discutindo sobre o erro. Será que você já tinha pensado nessas possibilidades que o erro pode trazer para a aula de matemática? Que nós podemos pensar numa análise de erro para ter um caminho para o nosso processo de ensino, né? Trabalhar o processo de ensino e de aprendizagem também.
analisar essas possibilidades do erro, refletir a respeito disso. Então isso é importante e agora eu coloco para você pensar sobre o seguinte questionamento. Como o erro foi abordado ao longo da sua vida escolar? Pense, tente se colocar lá como aluno do ensino fundamental nos anos finais, no ensino médio e agora na graduação. Como o erro ele foi visto ao longo da sua formação? Reflita a respeito disso. Quando a gente reflete sobre o erro, a gente pode pensar assim que em muitas situações ele é descontado nota. Apareceu o erro, desconta nota. Mas qual a finalidade disso, né? Que a gente tem que avaliar a situação. Então, quando a gente pensa, a gente faz alguns descontos, mas nós temos que pensar também no caminho que o aluno levou para resolver uma situação. Pensar em todos aqueles aspectos. Não ver apenas uma forma de descontar nota, mas que pode nos auxiliar a refletir na nossa prática, a refletir sobre as diversas possibilidades que nós podemos utilizar. É comum a gente se deparar com muitas situações ao longo da nossa vida enquanto professores, que os alunos vão ter erros que você vai falar assim, meu Deus, como ele errou isso? Mas acontece, está mostrando, às vezes, assim, o que aconteceu naquela situação. Vamos analisar o erro? Vamos trazer para o aluno refletir sobre o seu erro? Ele também refletir sobre o erro dele é importante. Ele vê o que ele errou e pensar, por que eu errei isso? No que eu errei? Mas tá, eu errei essa parte aqui. Mas foi uma parte tão pequenininha, mas acarretou tanta coisa. Então ele tem que analisar todos os aspectos que estão relacionados a essas possibilidades que lhes são trazidas. Veja que quando a gente está na nossa situação hoje, nós estamos analisando uma turma do 6º ano do ensino fundamental, que está trabalhando operações com frações. Sabemos que nossos alunos, eles apresentam dificuldades com relação a frações. Mas por que eles apresentam dificuldade com relação à fração? Como eles entendem uma fração? É importante pensarmos também a respeito desse entendimento dos nossos alunos, como que eles concebem esse conceito de fração, o que eles estão trazendo a respeito desse conceito para eles estarem, que podem ser analisados. E veja que nessas possibilidades nós podemos refletir sobre a nossa prática enquanto professores, pedir para que ele reflita também com relação ao papel dele, se coloque numa posição que ele só não aceita o erro, que ele tem apenas que aceitar que ele errou e pronto, acabou. Ele tem que refletir sobre aquele erro dele, analisar. Então, às vezes é importante dar essa possibilidade também para o nosso aluno. Quando nós pensamos, se acabamos de corrigir uma prova, entregamos novamente para o nosso aluno e que ele analise, consiga justificar, às vezes, o que ele fez ali, o porquê ele está errando naquele ponto. O que aconteceu? Será que ele não compreendeu alguma coisa? Será que é alguma coisa anterior que ele viu e que ele teve dificuldade na aprendizagem? Então, essas concepções que nós trazemos com relação à aprendizagem também é importante pensarmos como o aluno aprende, que nós temos que avaliar também todas essas possibilidades, pensar sobre isso. Isso é interessante quando a gente pensa numa aula de prática, né? Pensar nas possibilidades que podemos fazer para também desenvolver o olhar lógico-matemático do nosso aluno para o cotidiano. Analisar as diversas possibilidades com relação à sala de aula. E é isso que foi proposto na nossa situação, que foi uma análise com relação a alguns procedimentos. Mas quando pensamos também a respeito disso, podemos refletir sobre a linguagem matemática, que esse ponto também é importante na nossa aula. Estamos trabalhando
com ela ao longo das nossas outras 2 aulas, abordamos sobre a linguagem matemática, sobre diferentes focos. E agora daremos também uma outra possibilidade, mas agora com relação a essa análise de erro. Veja que nós estamos utilizando aqui essa análise como um procedimento para investigação, ou seja, nós estamos fazendo uma metodologia de investigação, que também é uma possibilidade para trabalhar o erro. Para introduzir esse conceito, vamos refletir sobre o seguinte questionamento: como a linguagem matemática está presente ao investigar e tratar o erro matemático? Como a gente pode pensar a respeito do erro, né, com essa relação com a linguagem matemática? Como a gente pode avaliar essa situação, investigar essa situação? Quais são as possibilidades de trabalhar isso? E no que influencia essa linguagem matemática? Então veja que o nosso foco agora mudou com relação à linguagem matemática. Nós estávamos discutindo sempre o que é a linguagem matemática, como ela pode se apresentar, o que é importante nós trazermos para o nosso aluno para ele se familiarizar com a linguagem matemática, que é uma linguagem que é própria, né, carregada de símbolos, códigos, e é importante que ele entenda cada um deles e como aplicá-los. Agora nós vamos dar esse olhar para o erro, pensar e refletir sobre essas possibilidades da linguagem matemática. Então agora vamos refletir um pouco mais sobre isso. A transparência da linguagem pode deixar facilmente de existir quando na comunicação estão envolvidas pessoas com diferentes experiências de vida ou diferentes centros de interesse. Nas práticas sociais, a linguagem é utilizada como comunicação de fatos e ideias. E quando a gente pensa com relação a isso, nós podemos pensar no processo de comunicação mesmo, nós estamos trabalhando a linguagem, tudo, e veja, se tiver uma questão de interesse diferente ou outras experiências, vai estar interferindo nesse processo de comunicação. Então, voltando o nosso olhar para a sala de aula, acontece muitas situações assim. Temos lá, quando professores estamos tentando nos comunicar com nossos alunos, nós temos experiências outras, nós já temos analisando, temos uma graduação, às vezes temos uma especialização, mestrado, doutorado. Então, nós temos uma bagagem diferente do nosso aluno, uma experiência que deve ser levada em consideração que é diferente. Então, como a gente pode analisar esse processo de comunicação? Como a gente pode valer-se nessa linguagem? Refletir sobre essas diversas possibilidades. Então, vamos analisar este processo, pensar sobre essas questões de experiência. Então, acompanhe. Também nas aulas de matemática é importante considerar a assimetria existente entre os sujeitos nota educativo, que é isso que eu estou comentando, o professor e seus alunos. E essa não se refere apenas aos conhecimentos matemáticos, mas também ao domínio da língua materna. Motivo pelo qual é importante que o professor ouça os seus alunos, deixe que eles exponham suas dúvidas e questionamentos. Nós podemos pensar da seguinte forma: nós temos uma experiência, outra, com relação aos nossos alunos. Temos um tempo mais, né? Muitas vezes a gente tem uma experiência, como a gente pensa, trabalhando lá na educação básica, nos anos finais e no ensino médio, nós podemos refletir a respeito dessas possibilidades. Temos uma outra linguagem, até com relação à língua materna. Imagina você conversando com um aluno lá do 6º ano de uma forma totalmente rebuscada, cheia de termos que eles nem conhecem ainda. Isso com relação à língua materna, não estou falando da linguagem matemática. A própria língua materna, às vezes, a gente pode dificultar essa comunicação com o nosso aluno. Essa assimetria que existe entre professor e aluno nesse processo. Então, a linguagem faz-se importante, é necessário que façamos essa reflexão a respeito desses aspectos, pensando sobre as diversas possibilidades que podem surgir em sala de aula. E veja o que foi dito no final: ouvir o aluno. É importante que nós saibamos quais são as suas dúvidas, questionamentos. Que se o aluno só fica passivo, só ouvindo, a gente não sabe o que está acontecendo na cabecinha dele. A gente não tem como entrar lá e ver se ele está entendendo, o que ele entendeu, o que está acontecendo na situação. Então, por meio dessa externalização, né, dele colocar o que ele está pensando, as dúvidas e questionamentos em sala de aula, é extremamente rico e proveitoso. Nós podemos trabalhar com diversas possibilidades. Então, quando nós fazemos isso em sala de aula,
o aluno às vezes se sente um pouco mais confortável e diz que ele não está entendendo. A partir disso, a gente pode identificar até mesmo alguns equívocos na fala deles que vão estar auxiliando no nosso trabalho em sala de aula. Que às vezes eles comentam alguma situação que usa da linguagem matemática mesmo e é possível perceber que ele não está entendendo de forma adequada o que você está falando. Porque nós falamos uma coisa, o nosso aluno ele vai estar pode internalizar outra coisa. Então, é importante a gente saber o que ele está entendendo a respeito desses conceitos. Então, veja que essas possibilidades de deixar ouvir, de escutar esses questionamentos do aluno, como é importante para identificar, às vezes, alguns equívocos e até mesmo no processo quando a gente utiliza alguma estratégia metodológica diferenciada, que sempre quando a gente vai utilizar alguma estratégia metodológica, nós temos que pensar que a nossa sala de aula não vai ser aquela dita tradicional, que são aluninhos enfileirados, todos quietinhos. Quando a gente trabalha com uma estratégia metodológica, ou até mesmo alguma outra situação, nós buscamos mudar essa disposição de sala de aula, trabalhar em pequenos grupos. Reflita sobre essa possibilidade que foi apresentada no vídeo lá do professor André. Ele não trabalhou em pequenos grupos, não foi passando de grupo em grupo, discutindo, deixando o aluno explicar o que ele está fazendo. É importante que você entenda o que o aluno está fazendo lá, que ele explique o seu raciocínio, as conjecturas que ele levantou para resolver aquela situação. A partir disso, ele vai conseguir justificar matematicamente, às vezes, uma situação. Apresentar aquela possibilidade, você vai estar discutindo, tratando aquilo de uma outra forma, trazendo a importância da fala, de se comunicar, dele trazer esses questionamentos, essas dúvidas. Então, veja que está tudo trazendo para poder refletir a respeito da nossa resolução e pensar mesmo na nossa prática, pensar nós enquanto professores a respeito do papel de ouvir o nosso aluno, que ele exponha as suas dúvidas e seus erros. Então, dando continuidade ao nosso estudo, refletir sobre a linguagem em sala de aula é relevante, pois a mesma ocupa um lugar preponderante no ensino, principalmente no de matemática. Essa ciência possui uma linguagem própria e não poderia ser diferente devido ao seu caráter universal. Então, novamente, aqui nós vemos a importância da linguagem em sala de aula, o processo de comunicação. Nós sabemos, estamos discutindo da linguagem da matemática, que a matemática possui uma linguagem própria, específica e, como dito, apresenta um caráter universal. A gente tem essa possibilidade com a linguagem matemática. A linguagem matemática, ao longo dos anos, ela foi construída, então ela tem já um formalismo, um rigor, que é como a gente pode pensar, se você escrever algo, pode, matematicamente, fazer uma demonstração matemática, ou se você apresentar em qualquer outro país, outra situação do mundo, eles às vezes vão entender o que você fez por conta da linguagem matemática que está ali. Desde que ela seja clara, você apresente as possibilidades. Então, nós vemos aqui essa importância de pensar a respeito da linguagem matemática, pensar a respeito da importância da linguagem no ensino, o como é importante nós trabalharmos isso. E não apenas a linguagem matemática, até mesmo a linguagem materna. Nós temos que levar isso em consideração. E como eu já comentei a respeito dessa parte, a gente pensa que você, enquanto professor, tem uma experiência, tem uma vivência outra. Então, tem uma bagagem linguística maior que o nosso aluno. Então, como você vai se dirigir àquele aluno? Como você vai fazer o uso da linguagem materna e da linguagem matemática também, que ela está ali, porque ela acaba, quando a gente trabalha a matemática, nós utilizamos a linguagem matemática, seja ela apresentada por meio dos símbolos, né, escrita ou até mesmo falada. Como nós buscamos sempre apresentar, às vezes quando a gente traz um símbolo diferente na matemática, apresentar como ele é lido.
A gente faz essa possibilidade, apresenta-se também essa possibilidade em sala de aula. Então é importante que você reflita e analise sobre esses aspectos, pensando sempre nessas possibilidades. Como a linguagem é importante em sala de aula. A linguagem materna e a linguagem matemática. Que nós usamos a linguagem matemática, às vezes, para entender alguns aspectos da linguagem matemática. Então, ela está aliada. Então, é importante você ter essa noção, refletir sobre isso. Eu estou falando sempre de refletir, porque é para você pensar a respeito disso, analisar as diversas possibilidades, pensar mesmo, o que eu posso fazer com isso? Como eu devo trabalhar com isso? Qual que é a minha linguagem? Qual seria uma linguagem adequada para os meus alunos? Pense sempre nos seus alunos. É isso que é importante quando nós estamos pensando no processo de ensino-aprendizagem. Ter esse olhar para o aluno. Pensar nas possibilidades, no que ele vive no seu cotidiano. O que a gente pode aproveitar ali, trazer para analisar. Então, a linguagem ela tem esse aspecto importante que contribui muito para a nossa aula. Então, dando continuidade. Os professores, qualquer que seja o nível de escolaridade em que atuem, eles devem estar conscientes de que nas aulas de matemática, o aluno, além de ter que lidar com problemas que envolvem a linguagem e o ato de comunicação, ele tem ainda que se defrontar com uma linguagem formal, a linguagem matemática. Então, veja que é isso que eu estou comentando com você. Essa parte da linguagem matemática, dessa importância que nós devemos levar em consideração, porque o aluno ali está lidando com a linguagem materna, ainda está tendo contato com uma linguagem matemática, ainda que é formal, que apresenta todas aquelas características, códigos, símbolos que devem ser levados em conta. Então, são aspectos sempre importantes. E veja como é importante, e isso é trazido por autores que reforçam essa importância deste momento. Pensar que na sala de aula, o aluno não está lidando apenas com a linguagem matemática, está lidando também com a linguagem materna. Aspectos relacionados a essa linguagem. Então, voltando à citação, analisando aqui, ele fala lidar com problemas que envolvem a linguagem e o ato de comunicação. Então, na sala de aula, há diversas situações que ele vai estar refletindo a respeito. Não é algo tão simples, algo natural para nosso aluno. Então, são diversas situações que ele vai estar envolvendo na sala de aula, que ele vai estar refletindo a respeito, e isso é importante que se leve em consideração. Dando continuidade. Para que a aprendizagem da matemática ocorra de fato em sala de aula, alunos e professores devem estar envolvidos em um processo de construção conjunta do conhecimento e compreender que para fazer matemática é muito mais do que fazer contas ou exercícios. Nesse processo, deve existir um exercício constante do pensamento, da comunicação, da interpretação da linguagem, seja ela natural ou matemática. Então, essa importância de levar em conta esse processo, não é só fazer conta, fazer exercício, fazer aquelas continhas, vamos apenas hoje trabalhar soma de frações, só fazer só isso, fazer vários exercícios, mas todo um processo. É importante sim exercitar, fazer contas, mas não só isso. Nós temos que analisar todo o processo. Pensar a respeito dessas possibilidades, refletir sobre essas questões, pensar no que nós podemos, o que podemos fazer. E quando pensamos na matemática, muitas vezes a gente sempre acaba pensando só em fazer contas, exercícios e mais listas, e deixa de levar em consideração esse aspecto da comunicação. Esse aspecto da linguagem na sala de aula, da linguagem que o nosso aluno ele tem que lidar com a linguagem matemática e a linguagem natural. Então, ele tem que refletir sobre essas situações, sobre esses aspectos que são trazidos para a sala de aula. Que não é algo simples, né? Não é algo tão fácil para que o nosso aluno entenda de imediato. Você falou uma vez o que significa e como se lê, por exemplo, uma fração, ou, por exemplo, 1 sobre 2 a gente lê meio, ele vai associar já rapidinho, já vai entender e já vai saber ler todas as frações que surgir. Não, é um processo ou outro, demora.
E é bom você pensar a respeito disso. Quando ele externaliza, ele fala, ele se comunica, como eu já comentei, ele vai estar apresentando possibilidades que você vai estar vendo que ele realmente está entendendo do conteúdo. Que é importante que nós analisemos tudo. A fala do aluno, que no momento da fala ele pode externalizar algo que ele não entendeu. O seu caderno, o registro escrito dele também é importante para que possamos refletir sobre o que ele está fazendo, o que ele está produzindo. Mas de que forma ele também está resolvendo algumas situações que lhe são propostas. Por isso que é importante a gente sempre entender esses aspectos e verificar essas possibilidades que enriquecem muito a aula de matemática. Então, é sempre interessante que vejamos essas possibilidades, vejamos a investigação como uma possibilidade de fazer matemática, colocar o aluno para agir, pensar nessas situações outras e até mesmo pensar a respeito da análise de erro. Então, esses aspectos eles são trazidos para a sala de aula, que nós podemos utilizá-los de diferentes formas, refletir a respeito deles. Essa palavra minha, refletir, pensar, é chave. Eu sempre vou trazer isso para a nossa aula, porque nós estamos pensando em situações que podem ser abordadas. Nós estamos analisando situações que poderiam nos ser apresentadas em sala de aula. Será que em algum momento você já vivenciou uma situação dessa em que o seu professor apresenta a você os procedimentos que ele encontrou durante a sala de aula e pedir para você refletir a respeito? Já aconteceu isso? Então é isso que nós estamos buscando, analisando esse processo de comunicação. E quando a gente pensa com relação à linguagem matemática, que também tem a linguagem materna que faz presente, então temos que sempre ponderar essas questões, sempre analisá-las de outras formas, não pensando apenas que tem que se fazer conta, mais conta, mais conta, mais conta, para ele decorar o procedimento. Não, ele tem que compreender, é importante que ele entenda o que ele está fazendo. E para a gente saber o que realmente ele está fazendo, se ele está fazendo de forma adequada, coerente com o objetivo proposto, temos que observar como ele vai estar falando, como ele vai falar, como ele traz isso nas resoluções apresentadas em sala de aula. Então veja como é importante e rico refletirmos sobre essas questões. Tendo isso em mente, agora eu quero que você pense um momento sobre o seguinte questionamento. Durante sua vida escolar, você se recorda de algum momento em que não pôde expressar suas dúvidas e questionamentos? Em algum momento você pensou lá durante a sua formação, lá na educação básica, em algum momento você não pôde falar uma dúvida sua? Em algum momento você não pôde apresentar um questionamento? Reflita sobre isso. Pense em você. Olhe para você neste momento. Pense, será que alguém deixou eu falar a respeito disso? Então, reflita sobre isso. Em algumas situações, você pode já ter, às vezes, até vivenciado que em algum momento você está lá quietinho, prestando atenção, e você não tem coragem de fazer um questionamento, às vezes por medo do seu professor. Então é importante a gente pensar também na posição do professor. Como você se coloca para os seus alunos?
Será que você dá abertura para que eles façam questionamentos, exponham suas dúvidas? Ou você será aquele professor que o aluno não pode nem olhar para o lado que já tem medo? O que é importante para a construção do conhecimento? O que devemos levar em consideração quando nós estamos pensando na aprendizagem do aluno? É importante você pensar sobre isso, que nós estamos em processo de formação. Você está se formando professor de matemática. Então pense como você quer ser. Como também é importante a gente levar em consideração esses questionamentos, essas dúvidas. Às vezes, a dúvida de um aluno, ela acaba sendo respondida com as dúvidas dos outros. Às vezes, aquele aluno que não tem coragem de falar, que ele é mais tímido, mas se um outro aluno fala, às vezes assim, nossa, eu estava com essa dúvida mesmo, ainda bem que ele falou. Então, às vezes é importante a gente pensar sobre isso também, deixar isso claro para o nosso aluno. É importante que ele se comunique, ele mostre para a gente suas dúvidas, porque isso vai estar ajudando no seu processo de aprendizagem, a entender as coisas que lhes são apresentadas. Que, como já foi comentado, muitas vezes a matemática ela é bem abstrata, ela exige uma abstração outra para o nosso aluno. Então é importante que ele mostre o que ele está entendendo, o que ele não está entendendo, o que está acontecendo ali. Que quando ele fala, nós podemos assim entender. Agora, com base no que nós discutimos ao longo da nossa aula de hoje, ao que eu trouxe para você com relação a uma estratégia metodológica, com relação à análise de erro, com relação à linguagem matemática, vamos agora dar caminho para resolver a nossa situação. É uma possibilidade de resolução. Acompanhe. Não existe somente uma forma de abordar a situação apresentada, ou seja, pensar em como o professor pode conduzir sua aula, visando que os alunos, além de identificar o que está certo ou errado, justifiquem matematicamente cada resolução. Foi apresentado para o aluno para ele fazer uma soma de fração. Então, ele tinha que resolver a seguinte situação. É uma soma de frações e ele tinha que analisar. Então, veja, aqui nós temos denominadores diferentes. Então, o que o aluno poderia, de que forma ele poderia resolver isso? Então, o professor, ele encontrou 5 resoluções diferentes, algumas resoluções estavam adequadas, outras não. Adequadas que eu digo é que chegavam ao resultado esperado pelo professor com relação à soma de frações. Devo salientar que quando a gente faz uma soma de fração, nós vamos chegar a um valor correto. Mas é um caminho, às vezes, essa resolução correta para chegar, às vezes é diferente para cada aluno. Então é importante levar isso em consideração. Na matemática nós temos, sim, em muitas situações, uma resposta correta, que é uma resposta esperada, que quando nós propomos alguma coisa, quando não é uma atividade investigativa, que nós não sabemos como vai chegar, nesse caso a gente sabe a resposta. A gente sabe que vai chegar numa outra fração, ou até mesmo em outras, como um dos procedimentos foi que o aluno fez o quê? Ele utilizou, falou assim, é mais fácil transformar eles em números decimais e fazer a soma com decimais. Tá certo também. Nós não podemos também fazer depois a volta a partir do número decimal. Então, são recursos diferenciados, mas que chegaremos a uma resposta correta. Nós não estamos trabalhando aqui com uma situação investigativa, certo? Para chegar numa diferentes respostas. Nós temos um caminho único. Então, analisando essas possibilidades, nós temos aqui, cada situação proposta pode chegar a um caminho diferente. Acompanhe. Cada situação, cada contexto e cada momento exige uma tomada de decisão diferente, mesmo que o problema seja idêntico. Sempre eu estou reforçando isso. Há diversos caminhos. O que eu apresento a você é uma possibilidade de resolução. Então, agora, nós vamos comentar a respeito dessa resolução, dessa possibilidade de abordar a situação apresentada pelo professor para investigar aqueles procedimentos. Acompanhe. Foi apresentada a estratégia metodológica e investigação matemática. Como a gente pensa na investigação, o aluno vai agir, pensar em diversas possibilidades para chegar. A análise de erro é importante e ela também pode ser utilizada tanto pelo aluno como pelo professor. Então, nós podemos adotar a análise de erro para refletir sobre as diversas possibilidades que surgem. Então, veja que
para uma situação, nós podemos utilizar a investigação matemática, a análise de erro e trabalhar também com a linguagem matemática, que foi o ponto que nós também discutimos na nossa aula de hoje. Então, quando a gente pensa na situação apresentada para o aluno justificar matematicamente, nós podemos que ele possa levantar conjecturas, possibilidades, outras a respeito da situação proposta. Essa é uma possibilidade. Você pode pensar de outra forma para resolver essa mesma situação. Refletir sobre isso também é importante. Então, é isso que eu proponho a você neste momento. Como você conduziria essa aula visando que os alunos, além de identificar o que está certo e errado, justifiquem matematicamente cada resolução? Reflita sobre isso. Pense em como você poderia fazer isso. Então, pense nessas possibilidades de como você poderia conduzir. Será que você utilizaria uma estratégia metodológica diferente? Ou será que você usaria um outro conceito, uma outra abordagem? Que abordagem você utilizaria? Então, agora você tem que pensar sobre isso. Essa mesma situação poderia ser abordada de uma forma diferente. Você poderia conduzir de outro modo, pensar a respeito de diversas situações, analisar essas possibilidades e colocar no lugar lá do professor, pensar como eu posso fazer essa aula, como eu posso refletir sobre ela, fazer com meus alunos entendam que eles estavam errando, no que eles erraram, o que eles fizeram. Será que eles esqueceram que para fazer soma de fração tem que trabalhar com os mesmos denominadores? Mas como será que a gente faz para ter os mesmos denominadores? Então, a situação, ela exige que o aluno saiba alguns procedimentos operatórios com relação a frações. Mas, pensando a respeito disso, ele colocou essas questões para os alunos discutirem, debaterem a respeito. Então, essa discussão, esse questionamento da sala de aula é importante e enriquece muito a nossa aula de matemática. Até a próxima! Olá! Dando continuidade à nossa prática pedagógica, vamos falar sobre as condições didáticas que devem ser consideradas e planejadas para o desenvolvimento do olhar lógico-matemático dos alunos. Nessa missão, cabe aos professores de matemática procurarem caminhos capazes de tornar o ensino mais dinâmico, problematizador e investigativo. Você se lembra do professor André? Ele está de volta para nos explicar um pouco sobre o planejamento das aulas. Vamos conferir. Como aqui esse curso é do técnico em nutrição, então eu pensei em alguns probleminhas em que eles tinham que montar um cardápio e nas várias possibilidades que eles tinham de montar esse cardápio, né? E aí, para isso, eu fui recorrendo a algumas linguagens deles, né? Então, assim, você procura ver o que eles estão estudando, né? É lógico que eu tive uma ajuda dentro de casa, que a minha esposa, ela é nutricionista, então isso também me ajudou na elaboração de alguns exercícios. Outros eu peguei do livro mesmo, né? Talvez eu tenha mudado um número ou outro ali, né? Mas enfim, a intenção era de proporcionar um momento para que eles
fizessem os exercícios, né? Pensando em um projeto, trabalhar dentro de sala de aula, eu trabalhei para um público de terceiro ano de ensino médio e lá teve uma parceria com a ES Eletropaulo, né? Eles vieram com material didático para explicar a questão da conscientização do uso racional de energia elétrica, de que maneira a gente pode estar contribuindo a preservar a natureza, de que maneira você pode estar evitando alguns gastos sem necessidade. E aí, em cima disso, eu pensei num projeto para eles ligado à matemática, mas que também envolvia alguns conceitos físicos também. E aí eu comecei a formular algumas questões para eles. Por exemplo, o que vocês acham se um aparelho estiver submetido a uma tensão de 110 ou 220 volts? Isso vai estar implicando diretamente no consumo de energia? E aí, com o tempo, eu fui mostrando para eles que, na verdade, quando você pega a conta de energia elétrica, e previamente eu tinha pedido para eles trazerem essa conta, para perceberem a unidade de medida. E aí eles foram notando lá que aparecia quilowatt-hora, né? E aí, mas nesse sentido que eu fui tentando atacar, peraí, mas se a gente está trabalhando com uma tensão em volts, né, e aqui tem uma medição em quilowatt-hora, né, qual é a relação disso? E aí eu fui me aprofundando nesse estudo, peraí, mas quilowatt se refere à unidade do quê? Aí eu fui explicando que era de potência, esmiucei isso, falei o que era o conceito de potência, se aparecia a unidade de hora, que isso estava relativo a medir o tempo. Então, que estava associado a fazer uma multiplicação do que era a potência do equipamento, se eu usar ele aí por meia hora, bom, quanto que eu vou consumir nisso? Então eu fui orientando eles a pensar, bom, para eu reduzir meu consumo de energia em casa, ele está relacionado à potência do equipamento e ao tempo, né? Então eu pedi para eles fazerem um levantamento dentro de casa para observar tempo que eles usavam um ferro de passar, quanto tempo que usavam um secador de cabelo, perceberem se tinha alguma plaquinha no equipamento indicando a potência lá, expliquei que tinha que ser o watt, né, a letra W tinha que aparecer ali nessa plaquinha ou no manual do equipamento, enfim. Fui orientando eles a uma pesquisa prévia para verificar potência e tempo de uso, né? E aí, com base nisso, a calcular o consumo diário, que era justamente a multiplicação da potência pelo tempo, em horas. E aí eles foram observando quais eram os aparelhos que consumiam mais, quais eram aqueles que consumiam menos. Aí dentro daquele que consumia mais, aí eu comecei a trabalhar situações, problema em que, se eu reduzir meu tempo de banho, se exagerando que seja um banho de 30 minutos, se for um banho de 25 minutos, qual que vai ser o consumo relativo, colocar isso num gráfico, perceber o decrescimento ali. Então era mais essa ideia de fazer com que eles observassem por meio de alguns cálculos que isso também interfere no consumo da família, na despesa que o responsável deles vai ter que pagar, para ter uma conscientização de que maneira que eu posso ajudar dentro da minha casa, né? Depois de entender um pouco mais sobre as práticas do professor André, vamos retomar alguns pontos necessários para o desenvolvimento de boas condições didáticas no ensino de matemática. Primeiro, devemos considerar a capacidade de investigar como principal propósito dos exercícios matemáticos. Também é importante deixar claro para os alunos qual é o objetivo de cada exercício proposto, além de informar que os problemas podem ter mais de uma solução. O professor precisa dispor de estratégias que ajudem os alunos a encontrarem formas criativas para a resolução de problemas e a desenvolverem o argumento matemático. Para isso, é preciso saber quais perguntas devem ser feitas para que os alunos avancem e busquem argumentos cada vez mais lógicos, justificando suas escolhas e seus resultados. A organização da sala de aula também deve ser feita para que os alunos possam assumir a responsabilidade de decidir quais são os melhores procedimentos para resolver uma determinada situação. É essencial promover situações didáticas que favoreçam as trocas entre os alunos e que promovam o debate entre as diferentes maneiras de resolver uma questão matemática. Por fim, é preciso desenvolver um olhar analítico sobre os registros e as pistas produzidas pelos alunos. A finalidade é identificar o que eles podem estar errando e, por consequência, propor intervenções que os ajudem a avançar na construção e na ampliação dos conhecimentos.
Por isso, é fundamental que o professor conheça e reúna dispositivos capazes de tratar os erros cometidos pelos alunos ao longo da resolução de uma atividade. Assim, concluímos mais uma etapa da nossa prática pedagógica. Agora falta muito pouco. A gente se vê na próxima unidade. Até lá!